Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, o livro O Importante é o que Interessa, do Well Silva. A proposta, assim, parece ir além daquele empreendedorismo mais técnico, sabe? Entra numa área de mentalidade, quase filosofia de vida. Exato. A fonte usa o empreendedorismo mais como um pano de fundo, né? O foco mesmo parece ser em cultivar uma mentalidade de progresso. E isso vale para qualquer área, não só para negócios. É tipo um estado de ser que ele propõe. Interessante isso. Ele até começa diferente, né? Citando Epicteto, falando que para aprender às vezes tem que aceitar parecer meio tola no início. Já dá um sinal de que o caminho envolve sair um pouco do quadrado, né? Como ele desenvolve isso? Olha, um dos pilares que a fonte traz é o propósito definido. Ele ecoa o Napoleão Hill nisso aí. Mas o Silva parece dar uma ênfase grande em como esse propósito, ele não brota do nada, sabe? Tá ligado demais num processo bem fundo de autoconhecimento. Ah, sim. Não é só querer algo, é entender por quê. E o que dentro da gente pode ajudar ou atrapalhar. Faz todo sentido. Ele pega aquela ideia clássica do Sócrates, né? O conhece-te a ti mesmo. Mas aí ele conecta com Sun Tzu, de um jeito curioso. Conhecer a si e ao inimigo. Que inimigo seria esse no contexto do livro? Nossos medos, talvez, autossabotagem? Precisamente, é isso aí. O Silva parece argumentar que os maiores bloqueios são internos, sabe? Conhecer as próprias limitações, as dores e, principalmente, os medos. Esse seria o primeiro passo estratégico, quase um diagnóstico pessoal antes de sair fazendo o plano. E isso exige coragem, né? Imagino que sim. E persistência também deve ser chave nisso tudo, né? Como é que a fonte aborda a persistência? Sim, com certeza. Persistência é fundamental. O autor até menciona que, para muita gente, ela nasce da pura necessidade, sabe? De passar por uns apertos, umas situações difíceis. Mas ele também vai na linha do Napoleão Hill, para superar o medo de forma ativa, Como assim ativa? pela repetição forçada de atos de coragem. Ou seja, não é ficar esperando o medo ir embora, é agir apesar do medo. E essa ação repetida, ela vai diminuindo o poder que o medo tem sobre a gente. É bem prático, né? Nossa, essa ideia de agir apesar do medo, isso me liga a outro ponto que você falou antes, aquela conexão entre mente, crença e os resultados. A fonte mistura umas coisas aí, né? Cita O Segredo, Wallace Wattles, até o padre Landel de Moura. Como que o Silva consegue amarrar essas referências tão diferentes? Qual o argumento principal dele aí? Então, parece que o Silva usa essas referências para construir a ideia de que a nossa mentalidade, sabe? Aquilo que a gente acredita lá no fundo, isso cria uma espécie de campo energético ou uma disposição que influencia o que a gente atrai ou realiza. Tipo uma lei da atração, mas talvez com outra roupagem. É por aí. A citação do Wattles, aquela "o universo deseja dar tudo o que se quer ter", ele usa para reforçar uma postura de abertura, de aceitar a abundância, em contraste com aquela mentalidade de escassez, de que falta tudo, né? E essa mentalidade, o tal do mindset que ele fala, como ele caracteriza isso? Tem tipos diferentes? Tem. Ele diferencia basicamente três perfis, pensando em relação ao dinheiro, mas acho que vale para a vida. Tem quem gasta tudo o que tem, né? Tem quem só guarda, talvez por medo de faltar. Aquele perfil mais conservador. Isso, e tem quem busca multiplicar. O Silva sugere que essa mentalidade vem muito da criação, das experiências da gente. Mas e isso é crucial, ela pode ser mudada. Mudar o jeito de pensar sobre os recursos, sobre as possibilidades, seria fundamental para sair da estagnação. Entendi. Então a gente tem propósito, que vem do autoconhecimento, aí tem a persistência, que é a forjada na ação corajosa, e uma mentalidade voltada para abundância, para multiplicação. Mas nada disso adianta sem o quê, no final das contas? Sem ação concreta. É isso. Esse é o ponto que amarra tudo, né? O conhecimento, as ideias, a mentalidade, isso só ganha valor de verdade quando a gente aplica. O autor é bem enfático nisso. Empreender, nesse sentido amplo que ele está propondo, é agir. Usar o que se sabe, o que se acredita, para fazer acontecer. Ponto. Então, resumindo a essência que a gente pescou dessa fonte, o progresso, seja nos negócios ou na vida pessoal, parece depender menos de uma fórmula mágica externa e mais de um alinhamento interno forte, sabe? Entre um propósito claro, que nasce do autoconhecimento, Uhum. uma mentalidade resiliente, que encara o medo de frente e, acima de tudo, a disposição para transformar o que a gente aprende em ação de verdade. Exatamente. É um ciclo, né? Você se conhece,
Aí define o propósito, ajusta a mentalidade, aí age, aprende com essa ação, aí se conhece ainda mais. E recomeça. Interessante essa visão integrada. Bom, fica a reflexão então, pegando o gancho do título do livro. Se o importante é o que interessa, talvez a pergunta seja: qual pequeno ato de coragem, baseado no nosso autoconhecimento de agora e no nosso propósito, a gente pode fazer hoje para colocar essa engrenagem para rodar? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima análise.